Bom dia, pessoal, tudo bom com vocês? Gente, nós vamos começar agora um assunto bem interessante, que é a arte da antiguidade. Antes da gente começar, vamos só lembrar o período da antiguidade. Nós vimos no nosso material anterior a pré-história, né? E a gente diz que a antiguidade, ela se inicia com a escrita. E isso vai mais ou menos 4.000 anos antes de Cristo, começa a antiguidade. E essa antiguidade, ela vai acabar só no período dos gregos e romanos. As duas últimas civilizações, que são os gregos e os romanos, são chamadas de antiguidade clássica. Então, quando a gente ouvir o termo antiguidade, a gente vai pensar em todos os povos, desde o começo da escrita até os gregos. Tá? Então nós temos aí o Egito, nós temos os persas, os babilônicos e outros tantos povos super importantes desse período. E nós vamos destacar alguns aspectos de um dos povos que mais se destacaram realmente nesse período da antiguidade, que foram os egípcios. E nós temos algumas coisas interessantes para falar sobre o Egito. Primeiro é a arte egípcia, né? O que o Egito, né, como uma civilização, foi uma civilização grande, né, ele marca mais ou menos 3.000 anos antes de Cristo, nós já temos registro dessa civilização, e essa civilização vai perdurar, né, até que os gregos vão dominar, né, vai ser o grupo, né, a civilização que vai dominar os povos e as terras daquela época. O que essa civilização tem nos ensinado? Muita coisa. O Egito foi uma civilização que mostrou construções monumentais. O Egito, eles faziam a mumificação, uma tecnologia que a gente vê, gente, como que naquela época eles conseguiram preservar os seus corpos. Isso foi algo muito importante dentro da civilização egípcia. E nós vamos ver como é que eles faziam as suas pinturas, a escrita no Egito, aquilo que chegou até nós, que acontecia no Egito. Sabe por que nós temos 365 dias no ano? O Egito já fazia o calendário de 365 e isso nós herdamos. Então, tantas coisas que aconteceram nessa época, né, lá atrás, 3.000 anos antes de Cristo, e até hoje está presente. Agora, um aspecto bem importante da civilização egípcia é a religiosidade, tá? O Egito, o homem egípcio, ele vivia a sua vida todinha pensando na morte, vida pós-morte. Isso era uma crença, e era uma crença muito importante. E por conta dessa crença, tudo que ele fazia aqui na Terra era voltado a isso. Então as pinturas que eles faziam era voltado para essa crença pós-morte. A questão da mumificação, a pessoa conseguia ter essa vida pós-morte se ela fosse mumificada. Isso garantia. Se não houvesse mumificação, ele não teria garantia da vida pós-morte. Gente, a mumificação não era barata, custava caro. E quem tinha dinheiro conseguia ser mumificado. Você pode estar pensando, será que todos então tinham esse direito de vida pós-morte? Com certeza não. Né? Os escravos não tinham condições financeiras para mumificar o seu corpo. Então eles eram enterrados muitas vezes em vala comum. Agora, os faraós, né, as pessoas que estavam no poder, esses sim, que tinham esse direito de vida pós-morte, porque o processo de mumificação era garantido a eles, tá? Então a gente vai pensar como uma civilização que tinha todo o seu empenho na vida posterior, não só na vida terrena, ok? Nós vamos ver aqui as pirâmides, que era justamente o túmulo desses faraós, tá? Era dentro das pirâmides que eles colocavam os sarcófagos, né? As pessoas embalsamadas ali, mumificadas, e as pirâmides eram verdadeiros labirintos. E as pessoas até que iam nesses enterros que colocavam o faraó lá dentro, às vezes eles se perdiam e morriam também dentro das pirâmides. Claro que não eram mumificados, né? Sem direito à vida pós-morte.
Mas enfim, porque quando eles morriam, eles acreditavam que eles iam precisar na vida futura de algumas coisas que eles tinham na vida terrena. O que eles tinham na vida terrena? Tinham esposa, escravos, bens, seu tesouro. E aí, gente, quando um faraó morria, junto com ele, eles escolhiam uma das mulheres e a mulher tinha que morrer também, era mumificada junto. Um dos escravos também, e eles enterravam os tesouros, os bens, porque eles achavam que ele precisava de dinheiro para pagar um barco. A ideia deles é que eles iriam ter uma viagem num barco, eles precisavam pagar esse barqueiro. Foram encontrados em algumas câmeras bem fechadas, em algumas salas fechadas dessas pirâmides, barcos intactos. E eles colocavam tudo isso, colocavam salas com tesouros, com esses barcos, e a mumificação, o faraó ficava num canto mumificado, a esposa ficava em outro, mumificado, porque ele achava que ia precisar. Eu acho, cá para nós, que quem servia os faraós pedia muito aos céus que o faraó vivesse bastante, porque se ele morresse, você tinha que morrer junto, não era nada agradável, mas infelizmente isso acontecia. Aqui nós temos 3 pirâmides, as maiores, estão de pé até hoje, fazem parte das 7 maravilhas do mundo antigo, e essas foram dos faraós Quéopes, Quéfren e Miquerinos. Dentro dessas pirâmides nós temos uma imagem da pintura que era feita nas paredes. Por que eles pintavam na parede dessas salas? Eles achavam que pintando na parede o dia a dia, cenas de caça, cenas de pesca, cenas dentro do palácio, isso iria fazer com que o faraó, na vida pós-morte, lembrasse do que acontecia quando ele ainda era vivo, tá? E isso foi tão importante que para eles, tinha uma importância muito grande, e para nós foi fundamental, porque agora a gente consegue entender um pouquinho sobre aquela civilização, tá? Vamos lá? Aqui nós temos o exemplo de uma múmia, tá? Eles enrolavam a múmia com faixas e resina. O processo de mumificação era retirado, os órgãos internos, o cérebro era retirado pelas narinas, os órgãos por uma incisão lateral, tirava-se fígado, estômago, os pulmões, e depois eles enchiam esse corpo com tecido e resina e enfaixavam todo esse corpo. O globo ocular geralmente era preservado, não era retirado, tá? E essa resina, junto com esse tecido de linho, preservava o corpo desses faraós. Inclusive nós temos múmias, preservadas até hoje. Algumas foram roubadas, outras foram destruídas, em maremotos, terremotos, guerras, saques que aconteceram em muitos museus. Mas nós temos hoje no Brasil, nós temos algumas múmias também, alguns museus preservados. E isso é um estudo importante, a técnica que eles usavam para fazer essa mumificação. E a pintura, que eu comentei com vocês, que é super importante. Além dos hieróglifos, que é a escrita egípcia, e essa escrita também era importante, e ela só foi descoberta no século XX, tá? Essa escrita, ela era feita por símbolos. O Egito, ele não queria mostrar os seus segredos para povos que poderiam invadir o Egito. Então eles criaram um alfabeto só deles. Então a escrita, através dos desenhos, era uma escrita bem específica. E as pessoas começaram a querer desvendar isso durante muito tempo. Levou realmente muitos séculos para descobrir. E o desenho nas paredes, no interior das pirâmides, como nós falamos, e representava o quê? O dia a dia deles, tá? Representava a vida, cenas de caça, de pesca, do palácio e assim por diante.
ok? A arte no Egito era uma arte anônima, porque a pessoa que desenhava nessas paredes, desenhava nos palácios, fazia essa escrita, o profissional artista da época, ele não desenhava aquilo que ele queria desenhar. Ele era empregado do faraó. Ele desenhava aquilo que o faraó estava mandando. Então ele simplesmente disse assim, vou desenhar uma paisagem bonita. Não. E outra coisa, quando ele desenhava, ele não tinha a perspectiva que hoje nós conhecemos, que é conseguir colocar numa parede plana o tridimensional. Eles não tinham essa ideia, eles apenas colocavam símbolos. As pessoas numa posição que é chamada lei da frontalidade, que é o rosto de lado, o corpo de frente, pés e mãos de lado, era uma representação que eles achavam que você tinha uma visualização melhor, tá? Da pessoa, e eles não assinavam essas obras, tá? Eles apenas eram empregados dos faraós e faziam isso. Então a arte era uma arte padronizada, tinha esse aspecto, tá? Da lei da frontalidade, tinha um aspecto também que era a questão da hierarquia. Nos desenhos, quem tinha uma importância maior aparecia em tamanho maior, quem tinha uma importância menor em tamanho menor. Então o faraó, que é considerado Deus na terra, tá? Isso era uma outra crença importante, ele era venerado como um Deus. Eles também acreditavam em vários deuses, inclusive que os deuses poderiam se materializar em forma de animais, então eles cultuavam também alguns animais, e aí a gente vai ver alguns seres, né, que eram mistura de animais com seres humanos, eram considerados deuses nessa época, e a hierarquia, o padrão. Então nas imagens, quem estava em tamanho maior, que era o faraó, tamanho menor vinha a esposa do faraó, o servo de dentro do palácio e os escravos em tamanho menor, tá? Então não era uma representação de realidade, era uma representação de acordo com a importância, ok? E aqui nós temos algumas dessas imagens. Então aqui nós temos uma imagem representando a mumificação. Aqui você vê que tem um ser humano com a cabeça de um chacal, tá? Então essa cabeça do chacal está mostrando essa questão da junção do corpo humano com o animal, que era uma crença. Aqui nós temos outra representação de um cervo, né? E a caça e a pesca. Vamos lá? Seres zoomórficos é justamente isso, tá? O egípcio, né? Os homens daquela época acreditavam que as divindades podiam descer à terra e ensinar aos homens, e elas tomavam forma de animais. O chacal era representado pelo Anubis, e aqui tem uma representação, como eu falei, rosto de lado, corpo de frente, os pés e as mãos de lado, que era a representação que eles achavam que tinha uma visualização melhor do corpo humano. E aí vou mostrar para vocês o próximo slide, algumas coisas importantes que eles faziam, né? O animal possuía qualidades. Que qualidades eram essas? Fecundação, né? Eles valorizavam o rio Nilo, que era onde eles podiam ter toda a colheita, toda a vida, né? E tinha o gado, por exemplo, era valorizado por quê? Porque era fonte de leite, era atração na agricultura. Mas existem outros animais também, gato, cães, muitos eram mumificados junto com os seus donos. Nós temos aqui no próximo slide a cabeça de um cão mumificado. Então, coitado, quando a pessoa, dona do animal, morria, eles mumificavam o animal porque eles achavam que ele ia precisar na vida pós-morte, né? Então eles mumificavam também. E para terminar, nós vamos mostrar alguma representação de animais que eram representados como deuses. O falcão era o deus Horus, o gato, que era a deusa Basti, o babuíno, que tem a imagem de Tuti, o chacal, que era Anubis, e a deusa Isquemete, né, que era representada por uma leoa. Por
hoje nós vamos ficar aqui, vamos ter muito mais curiosidade sobre Egito, não fique fora da próxima aula. Até mais!